Bom dia, me chamo Eduardo Praciano e estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema Percepção dos Stakeholders sobre a adoção de ônibus elétricos no transporte por fretamento corporativo. Esse estudo foi desenvolvido sob a orientação do professor André e investiga como diferentes grupos de pessoas envolvidas no transporte corporativo percebem a avaliação e a transição para ônibus elétricos. A pesquisa é motivada pela urgência de ações sustentáveis nas empresas brasileiras e pela necessidade de compreender as perspectivas dos autores principais nessa transição. Bem, agora vamos dar início à introdução. O desafio da sustentabilidade no transporte. Começamos contextualizando o cenário global e brasileiro. Vivemos em um momento crítico, onde a preocupação ambiental não é mais opcional, mas uma necessidade urgente. Primeiro, temos o crescimento exponencial da consciência ambiental global, mudanças climáticas, poluição atmosférica e destruição da biodiversidade. Pressionam governos, empresas e sociedade por ações concretas e imediatas. Segundo, a agenda ESG consolidou-se como prioridade estratégica nas empresas brasileiras. Não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também de competitividade e de atração de investimentos. As empresas que não se alinham com a sustentabilidade correm risco de perder mercado e credibilidade. Terceiro, o setor de transporte é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa, representando aproximadamente 25% das emissões de CO2 no Brasil, sendo o transporte rodoviário o principal responsável. Descarbonizar esse setor é fundamental para atingir as metas climáticas do país. Por fim, o fretamento corporativo emerge como uma oportunidade estratégica. Empresas que transportam seus colaboradores diariamente têm chances de modernizar a operação, reduzir impactos ambientais e fortalecer sua imagem institucional através da adoção de frotas mais limpas e eficientes. Agora entramos na justificativa. Por que estudar os stakeholders? A justificativa desse trabalho repousa em três pilares fundamentais. Primeiro, a lacuna de pesquisa. Embora haja muitos estudos sobre eletromobilidade, especialmente em contextos europeus e asiáticos, no Brasil há uma carência significativa de pesquisa que exploram as percepções dos stakeholders sobre a adoção de ônibus elétricos no fretamento corporativo. A maioria dos estudos brasileiros foca em aspectos técnicos e econômicos, deixando de lado as dimensões sociais e organizacionais. Segundo, a importância da aceitação social. Tecnologias inovadoras, por mais avançadas que sejam, fracassam se não forem aceitas pelo usuário e pelos autores envolvidos. Barreiras culturais, informacionais e psicológicas podem comprometer investimentos bilionários. Compreender essas percepções é essencial para desempenhar estratégias de implementação que funcionam na prática. Terceiro, a relevância científica e prática. Este estudo contribui para preencher lacuna de pesquisa, sistematizando informações dispersas sobre percepções dos stakeholders. Os resultados oferecem subsídios práticos para empresas, formuladores de políticas públicas e fornecedores de tecnologia planejarem estratégias mais eficazes de eletrificação. Vamos aos objetivos de pesquisa. Para guiar esta pesquisa, estabeleci um objetivo geral e 5 objetivos específicos. O objetivo geral é analisar a percepção dos principais stakeholders sobre a substituição de frotas a diesel por ônibus elétricos no transporte por fretamento. Os 5 objetivos específicos são: primeiro, mapear os stakeholders envolvidos no fretamento corporativo. Precisamos identificar quem são os autores principais, usuários finais, gestores corporativos, motoristas, fabricantes de ônibus e fornecedores de tecnologia. Segundo, levantar as percepções sobre vantagens e desvantagens dos ônibus elétricos. Cada grupo enxerga um benefício e desafios diferentes. Terceiro, identificar as barreiras sociais, culturais e organizacionais à adoção. Não são apenas barreiras econômicas e técnicas, mas também resistentes a baseadas em cultura, confiança e hábitos. Quarto, comparar as percepções entre diferentes grupos de stakeholders. Entender como gestores, motores e usuários diferentes em suas avaliações. Quinto, propor recomendações para aumentar a aceitação e viabilizar a transição. Com base nos achados, sugerir ações concretas para facilitar a eletrificação. Vamos à fundamentação teórica. Sustentabilidade e mobilidade. Começamos com o conceito de sustentabilidade. O relatório de Brundtland define sustentabilidade como desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes
sem comprometer a capacidade de gerações futuras que atendem às suas próprias necessidades. Essa definição ressalta que sustentabilidade não é apenas ambiental, mas envolve equilíbrio entre progresso econômico, preservação ambiental e justiça social. Aprofundando, temos dimensões da sustentabilidade segundo Ignaz Sachs. Sachs propõe 5 dimensões interdependentes: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Isso significa que uma solução sustentável deve considerar não apenas o impacto ambiental, mas também equidade social, eficiência econômica, organização territorial e valorização. Aplicando ao nosso contexto, temos mobilidade urbana sustentável. Não se trata apenas de substituir combustíveis fósseis por eletricidade. Mobilidade urbana sustentável é um desenvolvimento integrado que busca redução de impactos ambientais, promoção da justiça social, eficiência econômica, incluindo políticas públicas que incentivam o transporte coletivo, tecnologias menos poluentes e planejamento urbano que facilita a acessibilidade. Agora vamos entrar na agenda ESG e transição energética. A agenda ESG é um contexto estratégico em que essa pesquisa se insere. Primeiro pilar, ESG como prioridade estratégica. A agenda ESG consolidou-se como prioridade estratégica para empresas e governos no Brasil em 2025. Não é mais uma questão de responsabilidade social voluntária, mas de conformidade com expectativas de investidores, reguladores e consumidores. Empresas que não se implementam o ESG enfrentam dificuldades para acessar financiamento e perdem competitividade. Segundo pilar, transição energética. A transição energética surge como pilar principal da agenda ambiental global. Trata-se de substituir fontes fósseis por renováveis para mitigar mudanças climáticas e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. No Brasil, como a matriz energética já é bastante renovável, o desafio concentra-se no setor de transportes. Terceiro pilar, mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica integra-se à transição energética, promovendo redução de emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para o objetivo corporativo ESG. Ônibus elétricos são particularmente relevantes porque transportam muitas pessoas simultaneamente, maximizando o impacto de cada veículo. E existe um contexto adicional. A expectativa em torno da COP30, realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025, reforça a importância de ações concretas na área ambiental e mobilidade sustentável. O Brasil está sob holofotes internacionais para demonstrar compromisso com sustentabilidade. Agora vamos conhecer um pouco da tecnologia de ônibus elétricos. Agora abordamos a dimensão tecnológica, que é fundamental para compreender a percepção dos stakeholders. Existem 3 tipos principais de tecnologia. Primeiro, ônibus elétricos puros, os famosos BEVs. São 100% elétrico, movido por bateria recarregável, com zero emissão de operação. Oferece o máximo eficiência ambiental, mas enfrenta desafios de autonomia e tempo de recarga. Segundo, ônibus híbridos plug-in, PHEVs, combinando motor elétrico e a combustão interna. Oferece flexibilidade operacional, permitindo rotas mais longas, mas mantém algum nível de emissões. Terceiro, retrofit. Trata-se de converter ônibus a diesel existente para elétricos. Reduzem custos de substituição, pois aproveitam o chassi e estrutura existente, mas podem ter limitações técnicas. Agora sobre infraestrutura de recarga. É absolutamente crítica. Recarga rápida devem estar disponíveis em garagens e terminais de operação. O investimento em estação de carregamento é elevado e requer coordenação entre múltiplos autores. Agora entrando na autonomia. Ônibus elétricos típicos oferecem de 200 a 400 km por recarga, o que é suficiente para a maioria das rotas corporativas, mas pode ser limitante para rotas de longa distância. Por fim, análise de custo. Aqui está um ponto crítico. Ônibus elétricos têm custo inicial de 30 a 50% superior a ônibus a diesel, porém o custo de manutenção são 40 a 60% menores, e a energia elétrica custa 70% menos do que o diesel. Isso gera retorno sobre o investimento em 5 a 7 anos. Apesar disto, o investimento inicial elevado é uma barreira significativa, especialmente para empresas de pequeno porte. Agora vamos para autores principais da transição, os famosos stakeholders. Agora chegamos ao cerne desta pesquisa, os stakeholders. O que são stakeholders? São todos os indivíduos, grupos ou organizações que têm interesse ou são afetados pelas decisões e ações de um projeto. Sua percepção e engajamento são fundamentais para o sucesso
de inovação tecnológicas e iniciativas de sustentabilidade. Identificamos 5 grupos principais. Primeiro, gestores corporativos. São tomadores de decisão, com foco em retorno sobre investimento. A agenda ESG e imagem institucional. Para eles, ônibus elétricos são uma oportunidade de demonstrar compromisso com a sustentabilidade. Segundo, motoristas. São operadores dos veículos com preocupações técnicas, operacionais e de segurança. Temem mudanças na rotina, falta de confiabilidade e necessidade de treinamento. Terceiro, usuários e colaboradores. São os passageiros diários, valorizam conforto, confiabilidade, sustentabilidade e segurança. Quarto, os fabricantes de ônibus, fornecedores de tecnologia com foco em inovação e competitividade. Vem a oportunidade de mercado, mas enfrenta desafios de produção em escala. E por último, fornecedores de infraestrutura, empresas de recarga, manutenção e suporte técnico. Seu papel é crítico para viabilizar a operação. A percepção diverge entre esses grupos. É essencial para compreender como implementar estratégias de transição que sejam técnicas, economicamente e socialmente viáveis. Agora vamos seguir para a metodologia. Vou explicar como conduzir esta pesquisa. O tipo de pesquisa utilizada foi qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. O objetivo não era quantificar, mas compreender as percepções, significados e experiências dos stakeholders em profundidade. Sobre a fonte de dados, utilizei 2 abordagens complementares. Primeiro, pesquisa bibliográficas. Analisei artigos científicos, livros, dissertações, teses sobre eletromobilidade, sustentabilidade e stakeholders. Isso me permitiu acessar conhecimento consolidado e identificar lacunas. Segunda, pesquisa documental. Examinei relatórios de empresa, documentos governamentais, notícia de mídia, estudo de caso e dados de organizações do setor de transportes. Isso me permitiu acessar perspectivas reais de autores do setor. Técnica de análise. Utilizei a análise de conteúdo conforme proposto por Bardeen. Trata-se de um método sistemático para interpretar e categorizar as percepções dos stakeholders, identificando temas, padrões e insights sobre vantagens e desvantagens e barreiras à eletrificação. Também é importante ressaltar: esse estudo baseia-se em fontes secundárias. Não inclui pesquisa de campo direta, como entrevistas ou questionários. As percepções são analisadas a partir de literaturas existentes e documentos públicos. Isso é uma limitação, mas também garante que os dados refletem perspectivas já documentadas e validadas. Percepções divergentes dos stakeholders. Agora chegamos aos resultados, que revelam percepções muito diferentes entre os grupos. Gestores corporativos e fabricantes focam principalmente em benefícios ambientais e imagem corporativa. Para eles, ônibus elétricos são oportunidade de demonstrar compromisso com a ESG, reduzir significativamente as emissões de gases do efeito estufa e poluentes locais, melhorar a imagem corporativa junto a clientes e investidores, posicionando-se como líderes em inovação tecnológica e garantir conformidade com normas ambientais crescentes. Motorista e equipe operacional destacam principalmente desafios práticos. Suas preocupações incluem autonomia limitada dos veículos para rotas corporativas, falta de infraestrutura de recarga adequada, necessidade de treinamento especializado para operação e manutenção, dúvidas sobre desempenho em condições climáticas adversas e preocupações com confiabilidade operacional. Usuários e colaboradores valorizam conforto, sustentabilidade e confiabilidade. Eles apreciam menos ruídos e vibração, alinhamento com valores ambientais pessoais, expectativa de pontualidade, disponibilidade e segurança operacional. As barreiras identificadas são de 3 tipos: barreiras econômicas, alto custo de aquisição e investimento em infraestrutura; barreiras estruturais, limitação de infraestrutura de recarga e autonomia dos veículos; barreiras culturais, resistência à mudança e falta de confiança na tecnologia; barreiras à adoção, custo e infraestrutura. Agora detalhamos as barreiras específicas que identificamos. Primeira barreira: alto custo de aquisição, o famoso CAPEX. Ônibus elétricos custam de 30% a 50% mais que modelos a diesel. Esse investimento inicial elevado desestimula empresas, especialmente as de menor porte. Mesmo sabendo que haverá retorno operacional em médio prazo, o problema é que muitas empresas não têm capital disponível para o investimento inicial tão elevado. E financiamento para esse tipo de ativo ainda é limitado no Brasil. Segunda barreira: limitações
de infraestrutura de recarga. A falta de estações de recarregamento adequada nas cidades brasileiras. O investimento de infraestrutura é elevado e requer coordenação complexa entre poder público, empresas privadas e fornecedores de energia elétrica. Sem essas infraestruturas, os ônibus elétricos não conseguem operar eficientemente. Terceira barreira: resistência cultural a mudanças. Existe desconfiança em relação a tecnologias novas, preferência por soluções tradicionais e comprovadas. Barreiras informacionais comprometem a aceitação social da inovação entre stakeholders e gestores corporativos. Muitas pessoas simplesmente não aceitam que os ônibus elétricos funcionariam tão bem quanto o a diesel. Estas três barreiras são interdependentes e criam um ciclo vicioso sem infraestrutura, empresas não investem, sem demanda, fornecedores não investem em infraestrutura. Continuando a análise em barreiras, temos duas adicionais que são igualmente importantes. A falta de mão de obra qualificada. Manutenção de ônibus elétricos requer conhecimento técnico especializado em sistemas elétricos, baterias eletrônicas. A escassez de profissionais treinados no Brasil e a necessidade de captação contínua aumenta custos operacionais. Empresas que adotam ônibus elétricos precisam investir em treinamento de mecânicos e técnicos, o que representa custos adicionais. Quinta barreira: autonomia limitada dos veículos. Autonomia típica de 200 a 400 km podem ser insuficientes para as rotas de longas distâncias. Preocupações com confiabilidade e tempo de recarga afetam percepções de viabilidade operacional. Se um ônibus elétrico fica sem bateria no meio da rota, as consequências são graves para a empresa e para os passageiros. Impacto combinado. Essas 5 barreiras atuam de forma integrada e interdependente, criando um cenário complexo onde decisões técnicas, econômicas e sociais se entrelaçam. Não é possível resolver uma barreira isoladamente. A superação exige uma abordagem multidimensional envolvendo políticas públicas de incentivo, investimento em infraestrutura, programas de captação profissional, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e estratégia de comunicação para aumentar a aceitação social da inovação. Chegamos à conclusão. Abordagem integrada para a transição sustentável. Finalizando esta apresentação, gostaria de sintetizar os achados e apresentar recomendações. Síntese dos principais resultados. A pesquisa revelou que a adoção de ônibus elétricos no fretamento corporativo é tecnicamente viável e desejável do ponto de vista ambiental, porém enfrenta barreiras multidimensionais que não podem ser ignoradas. As percepções dos stakeholders divergem significativamente, refletindo diferentes prioridades, preocupações e capacidade. Recomendações estratégicas. Primeiro, políticas públicas. O governo deve implementar incentivos fiscais, subsídios para a aquisição de ônibus elétricos, regulamentações ambientais que desincentivam o uso do diesel e investimento direto em infraestrutura de recarga. Terceiro, investimento em tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento em baterias mais eficientes, redução de custo de aquisição através de economia de escala, melhoria de autonomia e confiabilidade dos veículos. Quarto, engajamento dos stakeholders. Diálogo contínuo com os autores para compreender preocupações, construir confiança, criar soluções que funcionam na prática. E a mensagem final. O sucesso da transição para a mobilidade elétrica depende de abordagem integrada, onde decisões técnicas, econômicas e sociais são consideradas simultaneamente, envolvendo todos os stakeholders. Não é um problema que possa ser resolvido apenas por tecnologia ou apenas por políticas públicas. Requer o engajamento de todos.